Glórias a Deus, estamos entrando ao vivo, literalmente no horário, às 13 horas da tarde e já vamos estar iniciando, porque vai ser bênção do Senhor. Lembrando vocês que a partir do dia 6 de fevereiro, às sextas-feiras, nós teremos a nossa mentoria Coach. O que é isso, pastor? Mentoria, intimidade e poder. Isso mesmo, mentoria, intimidade e poder. Nessa mentoria ela vai ser no ano, né? Vai ser o ano inteiro. Vai ser várias temáticas semanais, muito provável que eu vou dar de 2 a 3 aulas nas sextas-feiras e que vai ser de grande valia, eu tenho certeza, para o seu ministério. Vamos falar sobre unção, ativação, vamos falar de assuntos assim extraordinários que as pessoas elas precisam ouvir, tá bom? Então, essa mentoria, ela vai dar o que falar, porque vai ser bênção. Vão ser aulas transmitidas por Google Meet e também pelo YouTube simultaneamente. Então, nós vamos falar sobre libertação atemporal, viagem no tempo, vamos falar sobre o portal da cura interior, ativando o jejum, o código 3740 e 70, frequência 206, o poder das palavras, ativando o manto de milagres, poder de impartição, ativando anjos de guerra, código 323, intercessão nas dimensões. Vamos falar sobre autoridade, sobre fenômenos meteorológicos. Isso aqui é tremendo, hein, queridos? Tá? Vamos falar sobre ativando o superconhecimento, operando na palavra da sabedoria, ativando a voz do Senhor, operando nas profecias pessoais, aprendendo a fechar estabelecimentos malignos. Vamos falar de um monte de coisas, são aí quase 100 aulas, né? Nesse ano que vai entrar, e eu tenho certeza que vai ser bênção do Eterno. Você que está entrando, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Interessante aqui que até agora o pessoal... Você que está entrando já vai compartilhando essa live com o máximo de pessoas que você pode. Você que é a primeira vez, digita aí, primeira vez, cidade, estado, nação que você mora. Cidade, estado, nação que você mora. Digita aí, já estamos ao vivo pelas plataformas. Já vai abrir na sua Bíblia, por gentileza, a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e 8. Você colocou a água aqui, eu não estou conseguindo pegar. Visita aí, hein? Tá? É benção. Eclesiastes. Olha aí, Moisés, hein? Oh, meu Deus, hein? Tem que passar um pano aí. Eclesiastes 3, 1 ao 8. Pessoal que tá entrando aí, o Instagram ele não tá notificando. Não, ele não tá aparecendo o pessoal aqui, viu? Mas continua, eu vou continuar aqui, normal, até voltar. Isso aí mas a gente vai estar trabalhando em cima disso. Eu tô achando só muito amarelo hoje aqui, hein? Por que tá muito amarelo assim? Hã? Não tem nada a ver. Você que tá entrando aí, vai compartilhando aí. Vai digitando aí, estamos ao vivo pela plataforma. Mais um dia de Masterclass. Mais um dia de Masterclass. Amém? Dispara aí na internet. Cadê o povo? Eita Jesus, os crentes. Aleluia. Estamos ao vivo para mais um dia de Masterclass. Hoje, ativando os horários proféticos alimentares. Ativando os horários proféticos alimentares. Olha só, a palavra de Deus diz assim, Eclesiastes 3, 1, 8, texto sagrado, texto bíblico, diz assim a palavra do Eterno: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito, debaixo do céu, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Isso aqui é interessante, tempo de plantar e tempo de arrancar aquilo que se plantou. E geralmente aquilo que você planta, você colhe e você se alimenta. Geralmente é assim, você planta, o plantio aqui está muito ligado a um fator alimentacional. Você planta para comer, você planta para se alimentar. Amém?
Então isso é muito interessante. Vocês que estão entrando, digita aí 5 vezes o número 1 e a cidade em que você mora, tá bom? Digita aí o número 1, a cidade que você mora, tá bom? Glórias a Deus. Aleluia. Pessoal que está entrando aí. Eita glória. Digita aí o número 1. Não, é assim, ó. Vou ensinar 1 e a cidade, estado, nação que você mora. No Instagram também, vocês que estão pelo Instagram, digita aí o número 1, cidade, estado, nação que você mora. Vai digitando por quê? Porque fazendo assim o algoritmo vai impulsionar o vídeo. Eu não sei se vocês perceberam, mas hoje o Instagram não está aparecendo as mensagens. Então continua compartilhando, disparando. Dispara aí, pessoal. É importante. Amém? A gente vai tratar de um dos assuntos mais extraordinários que existe, que é sobre horários proféticos, e eu vou falar um pouquinho da questão alimentar, tá? Agora, quando a gente fala o horário, por exemplo, o tempo é um estabelecimento divino para essa dimensão. Quando a gente fala de mundo espiritual, por exemplo, o mundo espiritual, o tempo está ligado, na verdade não existe o tempo, existe a eternidade, tá? Porém, o eterno, o Deus de Israel, ele se contextualiza conosco nesse tempo, o tempo dessa dimensão. Então, quando a gente fala de horários, por exemplo, nós estamos falando de um fractal do tempo. O horário é um fragmento do tempo. O tempo é quântico. E isso as pessoas não entendem, tá? O tempo ele nos gera o que a gente chama de memória quântica. É interessante, a pessoa pode ter morrido, mas você tem um vídeo dela. Aquilo é uma memória quântica do tempo, ligada ao tempo. Agora, não somente isso, tá? O tempo está ligado à nossa tricotomia. Existe o tempo do corpo. Exemplo, a Bíblia diz num dos Salmos de número 90, que passou dos 70 a 80 anos, enfado, né? Câncer e enfado. Ou seja, existe o nosso corpo, a nossa fisiologia, para entrar e permanecer nessa dimensão, ela tem um tempo, é um tempo limite. Já nascemos dentro de um processo de degeneração celular, na qual você já nasce infelizmente morrendo. Essa é a grande verdade. Então, o tempo ele passa logo. E o tempo do corpo, ele tem limites. Nós somos limitados no tempo fisiológico. Agora, tem o tempo da alma. Interessante, né? Porque até a nossa alma, ela é temporal, vamos colocar assim, não no sentido... a nossa alma muitas vezes precisa de um tempo para curar, precisa de um tempo para restaurar a nossa alma. Quantas pessoas que você conhece aí, que são feridas de alma, que nunca trataram a sua alma, e hoje estão feridas dentro de igreja, em casamentos, em ministérios, em profissão, e isso é uma realidade. Agora, existe também o tempo do espírito, tá? O espírito humano, ele também está ligado a um fator temporal dessa dimensão. Somos ligados a essa dimensão, infelizmente, também através do tempo. Por que eu vou falar infelizmente? Porque tem algumas questões aí que a gente precisa pontuar para você entender, tá bom? Mas vamos lá, olha só. Todos nós estamos ligados ao tempo. Todos nós, todos vocês que estão aqui estão ligados ao tempo. Não tem como sobreviver nessa dimensão sem que exista o tempo. O tempo faz parte da vida humana. Faz parte da nossa natureza, faz parte da sua história de vida. Você está ligado ao tempo e o tempo está ligado a você. Então, se você não tiver esse discernimento, você nunca vai entender algumas coisas, tá? Tudo já aconteceu no tempo, isso aqui é interessante. Você conhece aquele famoso déjà vu ou déjà vu? Conhece o déjà vu ou déjà vu? Meu Deus, pastor, na realidade tudo já aconteceu no tempo, então o tempo ele está somente manifestando o que já aconteceu. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo. Então já existe uma linha do tempo em que tudo já aconteceu. Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4 diz que nós fomos elegidos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis
em Deus. Você já foi elegido antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível no Senhor. Então tudo já aconteceu no tempo. Tudo. Agora, o tempo é cíclico, ele não é linear. E aqui entra um fator que eu chamo de padrão de Ouroboros. O que é o padrão de Ouroboros? É o padrão cíclico do tempo, tá? Padrão cíclico do tempo. Então, o tempo, vocês percebem que eles criaram esse padrão e é um looping temporal. As pessoas, quem aqui tem vivido situações que não consegue mudar? Digita aí. Algo não muda. Você está tentando, você está buscando, você está querendo romper, mas as coisas não estão rompendo na tua vida. Digita aí. Você que tem vivido coisas que não mudam na sua vida. Digita, pastor, eu tenho vivido situações, eu estou na igreja, eu estou buscando, mas tem coisas que não estão mudando na minha vida. Tem coisas que não estão acontecendo na minha vida. Você que tem vivido isso, digita aí. Eu tenho vivido, pastor. Eu tenho, digita aí. Você que está aqui com a gente, digita. Olha aí, pessoal que está entrando, né? Vai compartilhando essa live. Olha aí, pastor, tenho vivido situações que não estão mudando. A Lohan, a Jane Souza, a Jaqueline Nogueira. Muitas vezes as pessoas estão inseridas no padrão de Ouroboros. Talvez você nunca viu isso, mas existe uma insígnia, uma epígrafe, uma simbologia, que é uma serpente comendo ela a si mesmo. E esse padrão de Ouroboros, ele é o número 8 horizontal. Ele não é vertical, ele é horizontal. Que inclusive é o símbolo do metaverso, é o símbolo do Instagram, é o símbolo do meta. Por quê? A pessoa fica no looping temporal da vida. Ela não sai daquilo. Olha aí, ó. O pessoal tá falando aqui, não consigo romper financeiramente. Aí, Moisés, voltou aqui, hein? Parece que no Instagram. Não consigo romper financeiramente. Vocês percebem? Tem muita gente que não consegue romper. Tem muita gente que as coisas não mudam. Tem muita gente que as coisas não estão funcionando para você. Então, perceba isso. Você precisa romper no tempo. É o símbolo do infinito. Se o Moisés puder colocar aí na tela, tá muito amarelo, hein, Moisés? Tá demais, meu. Mas não resolveu não, acho que era melhor você apagar isso aí, viu? Existe aí o símbolo, sim, é o símbolo do infinito. Aí você fala, mas como que é o infinito? É o metaverso, queridos. E esse é o padrão de Ouroboros, o desejo do inimigo, ó, ficou naquele esqueminha lá. O desejo do inimigo é isso, deixar você na linha do padrão de Ouroboros. Você não consegue sair do looping temporal. Deus é diferente. Deus, ele te dá a opção cíclica de você toda semana romper com essa linha temporal. Então toda semana, olha só, o tempo é cíclico. E de que forma? Vou te explicar. Ele vai e volta. Ou seja, para Deus, ele não quer deixar você vai e volta, mas as coisas não mudam. Para Deus, vai, volta e começa algo de novo. Vai, volta e vem um novo de Deus de novo. Vai, volta e você inicia algo novo da parte do Senhor. Isso se chama novidade de vida. É o que Paulo diz, Shaul Rachalia, nas suas cartas. O que ele fala? Que nós temos que andar em novidade de vida. Esse é o padrão do tempo cíclico do eterno. O tempo, ele vai e volta. É o ciclo semanal. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, Shabat. Se inicia um novo ciclo. É um novo ciclo que é iniciado para um novo de Deus na sua vida. Agora, o padrão de Ouroboros, não. A pessoa não sai daquele looping temporal. Ela tem que cortar isso, ela tem que romper com isso. Então, ela precisa de um rompimento com o padrão de Ouroboros. O inimigo, ele quer que você fique no looping temporal da maldição, do mal, da malignidade. E Deus não. Deus quer que você viva a ciclicidade do tempo, mas de modo das novidades. Todo dia algo novo tem que acontecer na tua vida. Toda semana algo novo
tem que se manifestar na tua vida. Digita aí, novidade. Nós estamos na escola Tezuná, aula de hoje, ativando os horários proféticos alimentares. Digita aí, novidade. Novidade é o novo. Ah, sim, olha lá, o padrão de Ouroboros. Perfeito. Então, olha só. A gente precisa discernir esse negócio. A gente precisa ter alguns discernimentos aí, tá? Se você não tiver esses discernimentos, você não consegue compreender. Precisamos entrar nas novidades do Espírito Santo. Amém? Gente, você que está entrando, compartilha essa live, tá? Você que está no Insta, você que está no YouTube. Daqui a pouco no Instagram, quando der 1 hora, eu saio, eu tiro, vocês vêm tudo pro canal do YouTube. Eu quero vocês no YouTube, Pastor Rogério Zaite. Entra lá, Pastor Rogério Zaite. Entra no meu canal. Vai disparando aí. Você que é líder, você que é pastor, você que pode também, ó, digita 5 vezes o número 1, ó. 1, 1, 1, 1, 1. E a cidade que você nasceu ou... Por quê? Porque fazendo assim o algoritmo vai impulsionar o vídeo. Tem todo esse esquema agora, hein, queridos? Digita aí, tá bom? Olha só, novidade. Novidade de vida. Nós precisamos andar e se mover nas novidades do Espírito Santo. Agora, o tempo é cíclico, ele vai e volta. Ele vai e volta porque é uma nova oportunidade que Deus está te dando, muitas vezes de se arrepender, de muitas vezes se converter e de muitas vezes corrigir os erros da tua vida e de muitas vezes viver algo diferente da parte dele. Essa é a grande verdade. Então, o tempo é cíclico. Existe um ciclo semanal, existe um ciclo, na realidade, diário, semanal, mensal, anual. É a quaternidade cíclica, na verdade é a quinternidade, né? Porque é 5 horários, dias, meses, anos e milênios. Deus dá a oportunidade de tempos em tempos de vivermos coisas extraordinárias. Dentro dessa questão de tempo, do tempo ser cíclico, existem portais espirituais que se abrem nos horários, portais espirituais que se abrem no dia, portais espirituais que se abrem, no caso, na semana, nos meses, nos anos e no milênio. Então, a gente precisa entender os tempos do Senhor. A gente precisa entender as movimentações dos céus. A gente precisa entender de algo espiritual profundo, profético, que só Deus vai movimentar. Só Deus vai falar, aleluia, aleluia. Algo muito poderoso que Deus quer fazer, tá? Então, o tempo ele tem essa caracterização. Ele é cíclico. Ele é ciclo. E existem os tempos dimensionais. Pastor, o que é o tempo dimensional? Existe uma palavra em hebraico chamada moed ou moedim, tá? Moed ou moedim. Moed é tempos. Moedim são tempos designados por Deus. Então, existem os tempos designados por Deus, na qual Deus se manifesta na nossa vida. Perceba isso. Toda semana, todo dia, na realidade, a cada horário, Deus te dá uma oportunidade de algo novo acontecer. A cada dia, Deus te dá a oportunidade de algo novo acontecer. A cada semana, Deus te dá a oportunidade de algo novo acontecer. A cada mês, Deus te dá a oportunidade de algo novo acontecer. Então, nós precisamos entender isso. Os tempos são dimensionais. Entende? Nós vivemos nesse tempo e acessamos o mundo espiritual através dos portais espirituais que são abertos diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, entende? Então, existem tempos que são dimensionais e cada um aqui tem a oportunidade de acessar a dimensão do tempo. O tempo é dimensional e Deus te dá a oportunidade de você acessar a dimensão. Então, por exemplo, hoje é que dia? Hoje é quarta? Hoje é quinta, né? Hoje é o 5º dia da semana. Quem aqui nasceu no 5º dia da semana? Hã? Quem aqui nasceu no 5º dia da semana? Alguém aqui nasceu no 5º dia da semana? Olha lá, ó, o pessoal que tá entrando aí. Quem aqui nasceu?
Isso. Quem aqui nasceu no quinto dia da semana? Alguém nasceu no quinto dia, na quinta-feira? Na quinta-feira. Pastor, eu nasci na quinta-feira. Quem aqui nasceu no quinto dia da semana? Nasci na sexta. Não, eu quero saber na quinta-feira. No quinto dia da semana. Não sabe? Vou te falar. Hoje é um tempo dimensional. Toda pessoa que nasce na quinta-feira, ela tem uma bênção, ela recebe uma brachot para a procriação. Aí você fala assim, mas por quê, pastor? Por quê? Ah, meu Deus, uma bênção para a procriação, isso. Entende? Para procriar, para gerar filhos. Por que existe uma brachot, uma brachá nesse dia? Deus, nesse dia, o que ele faz? Ele faz pássaros e peixes. Peixes é uma criação marinha. Deus criou os animais aquáticos. Deus disse, povoe os mares, os rios, os lagos. Ele cria as aves. Deus disse, povoe os céus, diferentes espécies de peixes, de aves. E Deus disse, ele abençoou, sejam férteis e se multipliquem, enchem as águas e enchem os céus. Então o dia da quinta-feira, dentre tantas caracterizações, ele é um dia que carrega uma bênção de procriação. Talvez você nunca ouviu isso, mas é um dia procriador, sabia? Sabia ou não sabia, ou sabiá não sabia assobiar? Então, quer engravidar, irmãzinha? Hoje é um dia especial. Faz tchu-tchu-tchu e o tchá-tchá-tchá, que hoje é um dia que carrega uma bênção da fertilidade. E os outros dias, pastor, também. Essa bênção é chamada em língua hebraica de megadel. O que é megadel? Procriação, procriador. Então, Deus criou peixes, Deus criou aves nesse dia e ele liberou uma brachot. Multiplicai-vos, sejam férteis. Hoje é um dia ímpar para isso, hoje é um dia especial para isso. Entende isso? É maravilhoso, tá? Pastor, como a gente faz para receber transferência? Vem para os nossos seminários, em nome de Jesus. Vai ter oração da meia-noite? Não, semana que vem. Eu vou terminar esse propósito e depois vou começar outro da maneira certa, porque eu fiquei muito ruim, tive que fazer cirurgia, aí não deu para mim dar continuidade devida. Peço perdão para vocês, tá bom por isso? Peço mesmo. Mas vamos lá. O pessoal que está entrando aí, já compartilha essa live, essa Masterclass. Vamos chegar a mais de 300 pessoas no YouTube, mais de 100 pessoas no Instagram, tá? Os tempos são dimensionais. Nossa, já está acabando a bateria aqui, Moisés. Vai ter que pegar o carregador lá na minha... Apesar que deixa aqui, quando acabar o pessoal vai lá. Você que está no Instagram, você vai por YouTube, tá? Daqui a pouquinho está acabando a bateria, vai desligar aqui. Existem os tempos que são dimensionais. Então, de horas Deus visita pessoas, no dia, na semana, no mês, no ano. Deus está sempre nos visitando. Deus está sempre trabalhando na nossa vida. Entende? Deus está sempre nos ajudando. Essa é a grande verdade, tá? Então, de tempos em tempos, algo tem que acontecer, queridos. Deus não quer que você viva rotina. Deus quer que você viva novidade. Porque a rotina, ela muitas vezes gera em você estagnação. As coisas não mudam, as coisas não acontecem. E toda estagnação, ela pode invocar incredulidade. A incredulidade pode invocar a apostasia da fé. Porque as coisas não acontecem, as coisas não mudam e isso acaba afetando você. Isso acaba prejudicando você. Entendeu? Então vamos prosseguir aqui. Amados e amadas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Existem tempos dimensionais. Agora, pasmem. Aqui nessa dimensão, queridos, nós somos punidos através do tempo. Entenda. O tempo, ele se tornou para a gente também uma forma de punição. Alguém pode falar... Alguém pode falar assim, mas como assim, pastor? Perceba aqui. Vamos lá, vamos interagir. Qual de vocês aqui que já esteve num relacionamento durante um tempo e terminou esse relacionamento depois por algum motivo? Quem aqui já teve um relacionamento que se perdeu, alguma coisa aconteceu, algo ruim, tá bom? Algo ruim.
Vai digitando aí. Pastor, olha, eu me relacionei com alguém. Quem aqui já perdeu tempo? Ficou 3 anos na faculdade e fez a faculdade que não queria fazer e nem terminou. Quer dizer, perdeu tempo. Quem aqui já gastou tempo com coisas que não deveria gastar? Já aconteceu isso com você? Porque comigo já aconteceu. E olha, toda vez que a gente transgride algo, e não importa, queridos, a gente transgride a lei de Deus, a gente se relaciona com gente errada, a gente protela as coisas, você transgride uma lei do Senhor, você perde tempo. Por exemplo, uma pessoa que é presa, o que vai acontecer com ela? Ela vai ter o seu tempo retirado da vida dela. Ela vai perder anos da sua vida. 7 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Ou seja, o tempo de vida dela é retirado. Ela é punida nessa dimensão através do tempo. Entende? Do tempo. Se você não tiver esse discernimento, queridos, é complicado. Se você não tiver esse discernimento, é muito complicado. E é complicado demais. Demais. Então, muitas coisas na sua vida aconteceram por causa disso, tá? Por causa disso. Você precisa ter esse entendimento. Coisas na sua vida que era para ter acontecido e não aconteceram porque você foi punido com o tempo. Se relacionou com a pessoa errada, perdeu tempo. Ah, fiquei 10 anos com a pessoa, perdeu tempo. Ficou 5 anos, perdeu tempo. Ficou 20 anos, perdeu tempo. Ah, ficou 10 anos numa empresa, nunca gostou de estar, perdeu tempo. Ah, eu fiquei numa igreja que eu não queria estar, eu não gostava, perdeu tempo. E a Bíblia diz, remi o tempo, porque os dias são maus. Você tem que entender que o teu tempo, aqui na terra, existe o tempo do corpo. Esse tempo está passando. O relógio do tempo está avançando. E muitas vezes você está perdendo tempo. Ó, eu fiz 3 faculdades, a irmã está falando, e não terminei nenhuma. Ou seja, perdeu tempo. Perdeu tempo. E o pior não é isso, o pior é que muita gente estuda, não termina e se esquece. Tá? Pastor, como recuperar o tempo? Boa pergunta. Você recupera o tempo fazendo acelerações na sua vida. Então, é aquilo, né? Por exemplo, uma grávida, quando está grávida, geralmente o que os nutricionistas, nutrólogos indicam? Dobra a alimentação, porque você come para você e para aquela criança gestacional. Ou seja, tem que dobrar. Se você quer acelerar o tempo, você vai ter que orar 2, 3 vezes mais do que você orava antes. Você vai ter que ler a Bíblia 2, 3 vezes mais do que você lia antes. Você vai ter que buscar mais a Deus 2, 3 vezes mais do que você buscava antes. Você vai ter que renunciar a coisas que você não renunciava antes. Porque você precisa de uma aceleração e para acelerar você precisa também aumentar a sua comunhão com o Senhor. Inclusive, na mentoria que eu vou dar o ano que vem, em fevereiro, nós vamos tratar muito sobre aceleramento profético. Os portais do tempo. Você precisa aprender as chaves de aceleração profética. Existem métodos bíblicos de você acelerar algo e aquilo que era para acontecer em 20 anos vai acontecer em 1 mês. Aquilo que era para acontecer em 1 ano vai acontecer em 1 dia na tua vida. Por quê? Porque você discerniu, entendeu as chaves de aceleração. Cadê o povo do Glória aqui? Compartilha essa live, pelo amor de Deus. Tem muitas pessoas que precisam entender isso. Queridos, nós estamos debaixo da dimensão do tempo. Nós somos regidos pela dimensão do tempo. O tempo, você sabia que existem anjos? Meu Deus, papai, aleluia! Existem anjos do tempo. Sabia não? Você sabia que existem anjos, malachim, anjos ligados ao tempo? Tem anjos ligados ao tempo. Você sabia que tem anjo que também, ele
ele sabe remir o tempo e ele também está ligado aos horários proféticos do tempo. É só você ler a passagem em Gênesis 32, 33, se eu não estiver enganado, do Val de Jaboque, quando Iacov está lutando contra o anjo, com o anjo do Senhor. Na realidade, diz a tradução judaica que era o anjo do seu irmão, era o anjo ligado à bênção, à brahô da primogenitura, porque a primogenitura era para ser do irmão, mas passa a ser de Jacó, e aquela primogenitura tinha um anjo ligado a isso, e aí o Jacó diz, me dá a minha bênção para depois subir. Ele segura o anjo. O anjo pergunta para Jacó, qual é o seu nome? Ele diz, Jacó. Dissesses bem, a partir de hoje não se chamará Jacó, mas sim Israel, homem de Deus. Mas o anjo diz para ele, Jacó, deixa eu subir, porque é chegada a alva. Olha, ele está falando de tempo. Já chegou o meu tempo, o meu horário, o portal vai se fechar, vai se abrir um outro portal, que eu não estou ligado a esse portal do tempo. Queridos, meu Deus, está na Bíblia. Estuda. É que você lê e você muitas vezes lê com a mente teológica e não com a mente de um físico, de uma mente de uma pessoa que discerne isso no mundo espiritual. O anjo do Senhor disse, deixa eu ir porque já é chegada a alva, ou seja, o pôr do sol. O portal está se fechando e eu não posso atrasar. Aliás, é uma chave aqui. É uma chave, tá? Para de se atrasar nos seus compromissos. Isso não é de Deus para a tua vida. Inclusive, existe um principado chamado Cronos, que é uma entidade que influencia as pessoas a não conseguirem remir o seu tempo. Tem muita gente que atrasa a igreja, nunca chega nos horários, nunca chega nos compromissos na hora certa. Para com essa palhaçada. Para com esse negócio. Entende? Por quê? Porque não é justo. Assim como você não gosta de esperar, não deixe os outros esperando. A não ser que seja uma questão circunstancial, isso pode acontecer. Isso pode acontecer, é fato. Aconteceu uma circunstância. Agora, todo dia, irmão, todo dia você chega atrasado no culto, todo dia você chega atrasado na igreja, todo dia você chega atrasado no trabalho, isso é mau caratismo. Olha só, pessoas que nunca cumprem com os horários, são pessoas com mau caráter formado na área temporal. Entende isso? Não me leva a mal, mas eu tenho que te ensinar. Você sabia que tem anjos que chegam no início de um culto? Não? Tem anjos que eles chegam no início do culto e tem anjos que eles só chegam no final e tem gente que chega atrasado e tem gente que vai embora antes e aí não recebe aquilo que o Eterno tinha para realizar naquele culto, naquele ambiente e naquele momento. Existe sim uma entidade chamada Cronos, por isso que eu não gosto desse termo cronologia, entende? Cronos. Porque isso é linguagem dos deuses e é linguagem greco-romana. A maioria das linguagens greco-romanas estão ligadas aos deuses antigos, anjos caídos. Existem anjos do tempo. Digita aí, anjo. Vamos lá, pessoal. Você que está entrando nessa Masterclass, na Escola Tezuná, compartilha comigo essa live. Digita aí 5 vezes. Ensina lá, Moisés. 5 vezes. Digita aí. 1. E a cidade, estado, nação que você mora. Digita aí. Pessoal que está entrando. Estamos falando sobre o tempo. O horário é um fractal do tempo. O tempo está ligado à nossa tricotomia. Existem o tempo do corpo, da alma e do espírito. Todos nós estamos ligados ao tempo, humanamente falando. O tempo é cíclico. Tudo já aconteceu no tempo. Existem tempos dimensionais. Somos punidos na vida, nessa dimensão, através do tempo. Existem anjos do tempo. Existem anjos do tempo. Sabia disso? É possível. Anota aí. Mudar os tempos. Papai, acelerá-lo ou pará-lo. Josué orou e o sol parou.
É só você ler o texto, Eclesiastes 3, há um tempo determinado para tudo que se faz debaixo dos céus. E o texto vai falar debaixo do sol. Você sabia que o astro que está ligado ao tempo também é o sol? Interessante isso. Isso tem um fator, inclusive, quântico e físico, astronômico também. Porque o tempo, ele está ligado a isso. Agora, Josué orou e o sol parou. Josué orou e o sol parou. Quando o sol para, o tempo para. Já foi comprovado cientificamente que houve sim na história da humanidade uma paralisia do tempo. O tempo foi paralisado por um momento. Interessante isso. Em que cenário bíblico isso se confirma? Quando Josué ora para que o povo de Deus pudesse vencer os inimigos e o sol para. O tempo parou. Então, isso aqui é interessante. Se for necessário Deus paralisar o tempo para te abençoar, Ele pode fazer. Se for necessário Ele acelerar o tempo para te abençoar, Ele pode fazer. Entende isso? Agora, existe essa questão, o tempo pode ser mudado. Eu estou falando de tempo, tá? Tempo é moeda. Agora, eu vou falar daqui a pouco os tipos de tempo que existem. Agora, existe um dom que faz isso. Olha que coisa tremenda. Há um dom espiritual, tá? Que controla o tempo. Quem gostaria de receber o dom de controlar o tempo? Digita aí. Quem gostaria de receber o dom de controlar o tempo? Tem como acelerar o tempo das coisas acontecendo na nossa vida? Com certeza. Vou ensinar isso na mentoria. Vou ensinar isso para você de uma maneira poderosa, tá? No ano que vem, eu vou dar uma mentoria chamada Coach, não é coach, é Coach, que em hebraico é intimidade e poder, é a mentoria Intimacy and Power, uma mentoria de intimidade e poder, que eu vou tratar muito dessas questões de ativação de anjos, vou falar muito sobre essas questões também de aceleração profética, vamos tratar muito sobre impartição, transferência de unção, vamos falar muito sobre ativação do espírito, autoridade territorial, audição espiritual aberta, arrebatamento de espírito, meu Deus, vamos falar de cirurgias espirituais, glândula pineal, nossa, capa profética, olha aí, um monte de coisa, cortes celestiais, tribunal divino, interpretação de visões espirituais, olha aqui, ó, chaves de aceleramento profético, o fenômeno de cair no espírito, de cair na unção, o fenômeno da unção do riso, meu Deus, fluxos de poder, operando nos fluxos de poder, ministrando fluxos de poder, ativando ondas de unção, vou falar sobre criação de realidades, segula, viagens dimensionais, nossa, milagres criativos, vários assuntos. A gente vai tratar sobre isso, tá? Vamos tratar sobre isso. Então o pessoal que quiser se inscrever, vai entrar em contato, coloca aqui, Moisés, no Instagram que não tá. Você vai entrar em contato com a Andressa no DDD 011 910 7202 25, tá? 910 72 0225. Você vai entrar em contato direto com a Andressa, porque essa mentoria, ela vai ser pelo Google Meet e pelo YouTube, e inscrições abertas, aproveita, porque também não dá para fazer com muita gente não, tá bom? Isso, aprender a sugar a unção. Vou falar sobre isso, vou falar sobre fluxos de poder, vou falar de tipos de unção, unção eletromagnética. Queridos, eu vou te ensinar coisas que não é ensinado nas igrejas. Não é ensinado. Vou falar de unção literária, vou falar de várias coisas de unção. Vou falar de realidades paralelas, multiverso divino, vou falar de decodificação, fenômenos, unção de invisibilidade, poder de teletransporte, manuseio da unção, aumentando a unção, protegendo a unção, nossa, níveis de glória, unção e operação dos dons. Vamos falar de muitos assuntos ligados a essa questão de intimidade e poder. Intimidade com o Espírito Santo, intimidade com a presença. Vai começar em fevereiro, tá? Quando acontecerá a escola Coach, com K, vai começar em fevereiro. Então, as inscrições estão abertas, já vai, porque a gente tem o grupo já tem que fazer inscrição em nome de Jesus, tá bom?
Você vai falar com a Andressa, DDD 011 910 72 0225. Vamos continuar aqui, pessoal. Eu tô divulgando e vou começar a divulgar, vocês não me levam a mal não, tá? Pro pessoal, eu quero falar desses assuntos. Eu vou ter as escolas em paralelo, normal, mas eu quero falar esse é o assunto da minha vida. Intimidade e Poder. É o nome do nosso ministério, MAIP, Ministério Apostólico Intimidade e Poder. Eu quero ensinar você a acessar o mundo espiritual. Quero te ensinar a ouvir a voz de Deus. Quero te ensinar a ter a sua frequência ocular aberta. Isso aqui são chaves, existem códigos para isso. Então, chama, vai ser um valor mensal, não é um valor alto, tá? É um valor mensal. Durante um ano, então um ano de escola, um ano de mentoria na realidade, e aí nas próprias mentorias a gente vai poder tirar dúvidas. Queridos, vocês não percebem que eu amo tirar a dúvida de vocês? O problema é assim, eu tô tratando de um assunto, né? Aí não adianta você vir falar de ré e eu tô falando de cré. Não vai resolver, eu não posso ficar saindo do foco, mas eu gosto de tirar a dúvida de vocês. Tem muitos pastores que eles não abrem, né, o chat para isso, nem no Instagram nem no YouTube. Eu sempre abro o chat, vocês perguntam muitas vezes, eu respondo. É claro que eu preciso responder dentro da pauta do assunto. Não é porque eu não sei, é porque não faz parte do propósito. Senão, um monte de gente pergunta de tudo e a gente não chega a lugar nenhum. Então eu preciso ter foco naquilo que a gente está ministrando, tá? Isso, coache. Vamos prosseguir aqui. Coache, isso mesmo. Nós vamos aprender uma aula, queridos. Essa aula aqui é uma aula tremenda. Ouvindo a voz do Senhor nas 4 estações. Tá ligada ao tempo, entende? Tá ligado ao tempo. Vou falar de DNA de Nazireu. Olha que coisa tremenda. Vocês vão aprender coisas que eu levei muito tempo para aprender. Vou falar da dimensão 935. Ai, papai. Dimensão 935. O que é isso, pastor? Vem aprender. Vou falar do portal Guff. Existe um portal chamado Guff, que está ligado ao corpo de poder. Vou ensinar isso para vocês, tá bom? DDD 011 910 72 0225. Aqui no Instagram, ó, tá no fixado abaixo. No YouTube tá no fixado acima. É só discernir aí, tá? Agora, existe um dom. Eu amo falar de dons. Inclusive, temos masterclass de dom. Você pode adquirir depois aí. E eu amo falar isso. Agora, existe um dom que dá ao portador a habilidade de controlar o tempo. Pastor, existe habilidade de controlar o tempo? Existe. Que pergunta interessante. Pastor, como o senhor aprendeu tudo isso? Olha só, Lucas, sou bem sincero, tá? Aprendi com o Espírito Santo. Não tive ninguém para me ensinar. Literalmente. Não estou sendo aqui, como que eu posso falar? Soberbo, nem arrogante, pelo contrário. Mas o próprio Espírito Santo, como ele me deu um dom que está ligado ao mestre, que é o dom da palavra, e aí as pessoas precisam entender de dons espirituais. O dom do mestre é o dom da palavra da sabedoria, e isso me ajudou a ter discernimentos, entendimentos, a enxergar padrões que os outros não enxergam, inclusive a montar conteúdos. Então, exemplo, o ano que vem nós vamos ter várias escolas gratuitas. Agora, como que eu já montei a escola inteira do ano todo. Então, cada mês vai ter uma escola. E já está tudo montado. Por quê? Isso é o dom da palavra da sabedoria. Agora, para eu receber isso, eu também tive que pagar um preço, inclusive financeiro, tá? Que as pessoas acham assim, que preço financeiro? De ouvir uma pregação, de comprar livros, mas eu aprendi o que eu aprendi com o Senhor. Não foi em livros. Aliás, não sou leitor de muitos livros. Eu leio os meus livros, é que eu não tenho tempo para ficar lendo muitos livros. Então eu leio um ou outro, mas hoje mudou a chave na minha vida. Hoje eu faço livros, entende? Olha só, Deus me deu a capacidade e a bênção, eu falo que é uma brarrota, de eu fazer os livros. Então, isso me ajuda demais. Isso me ajuda, inclusive, a ensinar vocês. Eu só consigo ensinar vocês aqui por causa desse dom da palavra da sabedoria. E existe um principado, olha que coisa interessante, tá? Existe um principado que luta contra a vida do mestre, contra o educador ministerial, teológico, que é chamado de Istolas. É uma entidade que ela tem o símbolo de uma coruja e que quer
privar, bloquear o conhecimento divino na vida do mestre, do pregador, daquele que ensina. Olha que coisa tremenda. Olha aí, eu vou estar no seminário de finanças. Glória a Deus, vai ser maravilhoso, hein? Jesus, já estou sentindo a presença só em falar. Agora, existe um dom espiritual. Qual que é o dom espiritual que controla o tempo? Dom de maravilhas. É o dom de maravilhas que dá ao portador a habilidade, tá? A habilidade de controlar o tempo. Essa é a verdade. Então, é o dom de milagres, é o dom de maravilhas que dá ao portador a capacidade, a habilidade de controlar esse tempo. O tempo, então, pode ser controlado por alguém? Pode. É lógico que a pessoa não vai falar isso, porque ela vai chamar o quê? Ser chamada do quê? De louca. Imagina como que você pode controlar o tempo. Mas existem pessoas, sim, que têm essa capacidade de fazer isso, tá? Não. O que destrava o chamado certo, na realidade, é estar no chamado certo. Tem várias coisas que destravam. Inclusive, vamos ter isso na mentoria, tá? Destravando ministérios travados. Destravando ministérios travados, tá bom? O pessoal que quer saber de seminário, o pessoal que quer saber das coisas, é só entrar em contato aí no fixado. DDD 011 910 72 0225. Vamos continuar aqui. Então, queridos, olha só. Existe muita coisa sobre o tempo. Existem anjos ligados ao tempo do Senhor, nessa dimensão. Existem anjos que são enviados de tempos em tempos para abençoar, para ajudar, para tocar na vida das pessoas. Entende? E vai ser tremendo. Olha só, pastor, gosto muito dos seus ensinamentos. Abre muito o nosso entendimento. Onde posso ler na Bíblia para entender melhor sobre a unção de riso? Então, irmã Edna, vem fazer parte da mentoria, porque na mentoria vai ter uma aula sobre o fenômeno da unção do riso. Aí eu vou te mostrar a base bíblica sobre a unção do riso. Tá bom? Porque não dá para mim falar isso agora. Concorda ou discorda? Mas vamos lá, eu tenho que falar aqui algumas coisas sobre o tempo ainda, tem bastante coisa para a gente falar sobre a alimentação. Olha só, Salmo 90, versos 12 diz assim: ensina-me a contar os dias de tal modo que alcancemos corações sábios. Interessante. Então, o tempo ele está ligado a vários fatores, né? E existe aí várias nomenclaturas em hebraico para tempo. Uma delas é Reshit, Bereshit, ó, Bereshit. Bereshit, Reshit, Bereshit é no princípio. Significa que o termo Reshit significa princípio. É quando algo inicia na sua vida. Então eu quero profetizar que comece o Reshit de Deus na sua vida. Que o novo de Deus, o Reshit do Espírito Santo comece na sua história. Deus tem Reshit para você. Deus tem novo. Novo para a tua empresa, novo para o teu negócio, novo para o teu ministério, o novo dele para o teu casamento. É o Reshit. Reshit. Entende? Reshit. Você precisa discernir isso. Então, existe uma palavra em hebraico, uma delas, tem várias aqui que eu vou falar, que é chamada de Reshit, princípio. É quando as coisas iniciam. Tem pessoas que enfrentam uma batalha espiritual em Reshit, no Bereshit, no princípio. Existe um demônio paralisador dos inícios da vida. Tem gente que pode perceber, não consegue dar continuidade nas coisas. Entende isso? É verdade, a coruja é o símbolo da pedagogia e da filosofia. Mas aí tá ligado também a dois fatores, duas entidades. Pastor, eu tenho um desejo de aprender mais de Deus, mas tudo que eu começo não consigo terminar, me ajuda. Aí você tá precisando de libertação, Débora, tem que fazer clínica de libertação. Pode ser que tá ligado à bastardia, que eu falo muito sobre isso. Geralmente o bastardo nunca consegue dar continuidade nas coisas, tá bom? E olha só, existe também uma entidade, e aí precisa vencer com jejum e oração, que é uma entidade paralisadora dos inícios da vida. Não deixa você romper. Você começa as coisas, não termina. Tá sempre te paralisando, porque isso gera frustração. Frustração. Entende? Frustração. Você é paralisado naquilo que você faz, tá?
faz. Então, você está sempre iniciando. Paz Maline Nutri, que honra, hein, filha? Deus abençoe. A pessoa está sempre começando, mas tem sempre algo paralisando ela nos inícios da vida. Começou o casamento, começou uma família, começou o ministério, começou uma igreja, começou um propósito, mas vem algo e bloqueia, vem algo e segura. Isso é uma batalha espiritual reshit no princípio da tua vida. Agora, o reshit de Deus é o início. É quando Deus começa a iniciar. Aí tem um outro termo em hebraico para tempo que é chamado de abar. O que é abar? Né? É o tempo passado, descrito como aquilo que se encontra diante dos nossos olhos. Ser passado é estar colocado na nossa frente e não ficar atrás de nós. Interessante. Então, nesse cenário aqui, o tempo abar tem o tempo reshit e tem o tempo abar. O tempo abar está ligado ao tempo passado, descrito como aquilo que se encontra diante dos nossos olhos. E isso é interessante. Por quê? Porque a gente acha que passado está atrás, mas muitas vezes o teu passado está na tua frente. Quem aqui já teve situações do seu passado que não conseguiu esquecer ou romper? Digita aí. Quem já viveu situações do passado e que você fala assim, meu Deus, o meu passado me atormenta, o meu passado me persegue. Às vezes é algum relacionamento. Quem aqui já enfrentou relacionamentos do passado que você não tem conseguido romper? Situações. Às vezes foi um erro que você cometeu, às vezes foi um pecado que você cometeu, foi uma situação que você praticou, que sempre está na tua frente. Você não percebe isso? Não está atrás de você. É algo que aconteceu, mas que está sempre diante de você. Isso é o tempo abar. Isso é o tempo abar. Agora, olha que coisa interessante. Na mentoria que a gente vai dar, tá? Na mentoria, nós estaremos, olha que coisa extraordinária, dando uma aula sobre, eu acho que vai ser 2 aulas ou 3, sobre libertação atemporal, viagem no tempo. Eu vou ensinar a romper com esse tempo abar, para o passado não ficar mais na tua frente, para o passado ficar apagado da tua vida, porque biblicamente dos nossos pecados Deus não se lembra mais, ele é jogado no mar do esquecimento. Isso é uma linha do tempo. E aí eu vou explicar como isso funciona e como você apagar a linha do tempo do mal na sua vida. Pastor, é possível apagar a linha do tempo do mal na minha vida? É possível. Aquela linha do tempo em que você viveu, em que muitos problemas você experimentou, práticas erradas você cometeu, é possível biblicamente você apagar isso da linha do tempo da sua vida e viver uma nova vida. Um novo tempo. Então, venha, tempo abar. Outro tipo de tempo. Olam Hazé, Olam Rabar. Interessante isso aqui, hein? Né? Aliás, estaremos vivenciando o Olam Rabá. O Olam Rabá está ligado ao mundo vindouro, o que está por vir. O mundo vindouro é o tempo que está por vir. Tá? Então o termo Olam, ele serve para significar duração, tempo antigo, eternidade, século até mundo. Agora, um dos maiores entendimentos para o Olam, o mundo, é sobre o Olam, é o hipertempo interior, ou seja, é a eternidade dentro de você. Uau! O Olam tem um dos significados, tá? Um dos significados para Olam é o hipertempo interior, é a eternidade dentro de você. Então esse tempo está ligado ao seu espírito. Tem tempo aqui que está ligado ao corpo, tem tempo que está ligado à alma, mas tem tempo que está ligado ao espírito. Que bênção, irmã Fabiola, uma honra ter você aqui, viu? Em nome de Jesus. Então o Olam é o hipertempo interior, é a eternidade dentro de você. É possível, pastor, acessar a eternidade? É possível. Vou falar isso muito na mentoria. Porque a eternidade está ligada ao mundo espiritual. Então, quando você acessa o mundo espiritual dentro ou fora de você, não importa, porque o mundo espiritual posso acessar dentro de mim. Quando eu fecho os meus olhos, escuta essa. Eu fechei os meus olhos e eu começo a orar. O Senhor pode me mostrar a sua vida com os meus olhos fechados.
Eu posso estar de olhos abertos e ver todo o cenário da tua vida. Eu posso estar de olhos fechados e ver o cenário da tua vida. Isso é eternidade dentro de você. É o mundo espiritual ativo dentro de você. Isso é algo sobrenatural. Isso é algo sobrenatural. Isso aqui não é para qualquer um. Isso aqui é para gente sedenta e faminta das coisas espirituais. Isso aqui é para caçador e caçadora de Deus. Porque tem os crentossauros, queridos, que eles não querem nada com nada. Querem ficar naquela vidinha. Ai, Jesus, me leva que eu vou. Ai, minha vida, ó céus, ó terra, a vida, a morte. Não sai disso. Queridos, chegou a hora de vivermos o Olã. A eternidade divina dentro de nós. E a eternidade divina dentro de você está ligada a um termo hebraico chamado Da'at. Sabe o que é isso? Conhecimento de Jesus. Olha só, um dos significados da eternidade dentro de você, meu Deus, eternidade, tá dentro de você. Você precisa entender isso daí. E a vida, olha só, João 17,3, eu amo essa palavra. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e o Messias a quem enviaste. Isso aqui é extraordinário. A vida eterna é essa, que conheçam a ti como o único Deus. Olha só, significa que a eternidade está ligado a um conhecimento dentro de mim, do eterno, que os outros não têm. Quando você adquirir esse conhecimento do eterno que os outros não conhecem, isso gera em você a eternidade, aquilo que está por vir, aquilo que já existe, mas que um dia você vai acessar. Entende isso? Depois que eu terminei a clínica de libertação, não sofri ataques espirituais com demônios sexuais. Que bênção, hein, Michele? Mas é bom depois você fazer novas clínicas, continuar fazendo, porque o Senhor, Ele está refinando a sua vida, tá? Tem algo espiritual que ainda o Senhor quer fazer e liberar sobre a tua vida, creia nisso. Então existe o tempo Olã, o hipertempo interior, eternidade dentro de você. E a eternidade dentro da gente começa em conhecer ao único Deus e ao Mashiach, ao Messias. Não tem como, queridos, não tem como. Você precisa conhecer ao Deus de Israel. Você precisa conhecer ao Messias de Israel. No dia que você conhecer o Messias, nunca mais a sua vida vai ser a mesma. No dia que você conhecer o Deus de Israel, o Deus de Eretz Israel, nunca mais a sua vida será a mesma. Então é um tipo de tempo. Falamos do tempo Reshit, do tempo Abar, do tempo Olã. Existe o tempo Zikaron. O que é o tempo Zikaron? Por exemplo, João capítulo 4, ele está ligado aí a um poço, que era o Beer Yaakov, o poço de Yaakov, que no hebraico ele é chamado de poço Zikaron, porque se tornou, naqueles dias, nos dias de Jacó, era um poço memorial. Ele cavou um poço em pleno deserto, 20 anos cavando o poço, e quando brotou água, esse poço se tornou um memorial, de forma que pessoas passavam naquela região de Siquém e bebiam da água do poço de Yaakov. Então o termo Zikaron está ligado aí, na realidade, a um memorial. A memória representa o momento, representa é o tempo memorial. Nunca aconteceu algo na tua vida que é memorial? O dia que você casou, o dia que você segurou o teu filhinho, a tua filhinha, eu falei, não foi? Lembra? Você ficou lá bobo, boba, vendo o teu filhinho, a tua filhinha. Isso é um memorial. O dia que você conquistou a tua casa própria, é um memorial nessa terra. O dia em que você, na realidade, o dia que você casou com o teu cônjuge, o dia que você se relacionou pela primeira vez com o teu cônjuge na aliança de casamento. Queridos, tudo isso é memorial. Existem conceitos de memorial, de construção de memorial. Então, todo memorial, tá? Isso aqui é profundo, hein? Ele passa por Berit. Entende isso? Por exemplo, um casal que se relaciona no casamento, a mulher e o rapaz perdem a virgindade juntos, isso é um memorial. Olha só,
todo memorial passa por berit, aliança. Todo memorial. Então, se você quer construir um memorial, você precisa entender, isso tem que passar pela berit, uma aliança com o Eterno. Tudo que você faz debaixo da aliança com Deus é um memorial para a tua vida. Pode ter certeza que Deus vai gerar um memorial. Tá? Todo memorial, tempo, passa por Mazorá. Sabe o que é isso? Transmissão. Olha só, aliança, transmissão. Agora eu vou transmitir aquilo que eu recebi de memorial e aquilo se torna algo geracional. Os meus filhos, os teus filhos saberão o que Deus fez na minha vida, o que Deus fez na sua vida. É um memorial diante do Eterno. E todo memorial passa por um termo que na realidade é um termo em hebraico, que o pessoal, né, não gosta, mas precisam entender o que significa. O significado do termo é Kabbalah. Sabe o que é Kabbalah? Recepção, receber. É nesse sentido, tá? De receber. O que você recebe? Todo memorial, queridos, a gente recebe alguma coisa da parte do Senhor. O tempo memorial, ele passa por uma recepção. Essa é a verdade. Você vai receber algo da parte do Senhor. Agora, tem o tempo chamado Toledot. Inclusive, tem uma paraxá bíblica que fala sobre isso. Isso, o batismo é um memorial. Verdade. A primeira ceia, o batismo, são todos memoriais. Perfeito. Agora, existe o tempo aí que é chamado de Toledot. Entende? E o tempo Toledot é o tempo ligado à história. Os nascimentos, os ritmos das gerações. E eu sempre digo, todo homem tem uma história e toda história tem um homem. O Toledot está ligado à genealogia. Está ligado a um fator geracional, familiar, gerações. Toledot é o tempo geracional. E quantas pessoas hoje enfrentando tempos geracionais do mal? Por quê? Porque começou tudo errado lá atrás e hoje você colhe as consequências dos teus pais, dos teus avós, bisavós terem tido uma vida torpe e transgressora diante da palavra de Deus. Entende isso? Deus abençoe Richelli, Diego Richelli. Sejam bem-vindos aí. Então, o tempo Toledot está ligado ao tempo geracional, está ligado ao tempo ligado à construção da família, à construção do lar. Aí tem o tempo Aharit. O que é o tempo Aharit? Olha só, interessante, né? O tempo Aharit aí é um outro termo que está ligado aí, ó. Olha só, vou ler isso aqui para vocês, tá? Ai, meu Deus, daqui a pouco a gente vai falar sobre os horários proféticos alimentares. O tempo futuro como alternativa ao presente. Interessante. O tempo futuro como alternativa ao presente. Muitas vezes o teu presente é terrível, mas o tempo futuro, ele é uma alternativa para aquilo que Deus quer fazer no seu presente. Então, quando você olha no futuro, você vê a carreira que lhe está proposta. A Bíblia diz que Jesus sofreu pelo gozo que lhe estava proposto. É o tempo que a gente chama de Aharit. O sofrimento dele, a cruz dele, ele só viveu aquilo por causa do tempo futuro, daquilo que lhe estava por vir. Isso aqui é extraordinário. Entende? Claro, tem vários, né? Existe o tempo aí chamado de Ketz. Ketz é o nome, né? Sof. O que é o tempo Ketz, Sof? É o tempo como infinito. É o tempo relacionado, como eu disse, à eternidade. Você nasceu, você viveu, vive e um dia você vai morrer. Porém, você vai passar o seu tempo na eternidade com Deus. Existe um tempo chamado também de Galut. O que é Galut? É o tempo de exílio. Você quer ver? Quem aqui acha que está vivendo um tempo de exílio, de escravidão? Um tempo, muitas vezes, de situações. É tempo, eu estou falando de tempo. Para você entender um pouquinho, daqui a pouco eu vou entrar na parte, né, da alimentação. Tempo, hoje tem muitas pessoas, queridos, olha só, os horários proféticos alimentares estão ligados a todos esses tempos. Tá? Existe, olha só, vamos lá, eu vou terminar aqui para mim voltar e te falar sobre a alimentação nos tempos dimensionais.
Eu vou te ensinar isso hoje. Mas existe o tempo galut, é o tempo de escravidão, é o tempo de exílio, é o tempo que você fala assim, meu Deus, quando eu vou me libertar dessa situação? É o tempo do afastamento das pessoas em relação a Deus. Quantas vezes você não se afastou das coisas de Deus? É o tempo galut. E tem gente que entrou em galut por si mesmo. Entende? É o tempo galut. Nossa, papai me deu uma revelação profunda aqui agora, hein? Tô falando com vocês aqui, o Espírito Santo tá me falando algo aqui. Aleluia. Tempo! Existe o tempo como Olam Hazé. O que é o Olam Hazé? É o tempo presente. É o tempo presente, é o tempo das ansiedades, do sofrimento, das perplexidades. É o tempo que você está vivendo hoje. Hoje é o Olam Hazé, é o tempo presente. E existe o tempo como Olam Rabá, ou seja, é o tempo do mundo vindouro, daquilo que está por vir. E existe o tempo Zimã. O que é o tempo Zimã? É o tempo de preparação, de prazo, tempo determinado. Olha só. Deus gasta mais tempo nos preparando do que nos enviando. Todos nós, para adentrarmos, por exemplo, no ministério, precisamos nos preparar, até para usar os seus dons. Por isso, queridos, eu vou dar a mentoria o ano que vem, muito por causa disso aqui, tempo Zimã. Deus está querendo preparar você. Não adianta, tá cheio de gente fazendo a obra de Deus de qualquer maneira. Pessoas que estão fazendo a obra de Deus de uma maneira leviana, errada, torpe, profana, doentia e em muitos casos demoníaca. Por quê? Porque não se prepararam. Não se prepararam. Não se prepararam. Pessoal que está no YouTube aí, já vai compartilhando essa live. Tá? Então o tempo Zimã é o tempo de preparação. É Deus preparando você para viver coisas extraordinárias. É Deus preparando você para experimentar coisas sobrenaturais. Entende? Olha só, tremendo, hein? Existe o tempo como et. É o tempo, período, tempo determinado, tempo devido também, períodos de tempo, acontecimentos usuais, tempos apropriados, momento. Olha o tanto de coisa tremenda aqui. Existe o tempo moed ou moedim, tá? E eu nem vou entrar em detalhes, mas existe o tempo tetagrama. É o tempo do Senhor. Tempo do Senhor. Agora, pastor, me explica um pouquinho sobre os tempos, ativando os tempos dimensionais alimentares. Vou te explicar agora. E aí eu falo um pouquinho dos horários também alimentares com vocês, tá? Vamos lá. Eu disse para você que um dos termos ligados ao tempo é reshit, que é princípio. Ou seja, tá? Ou seja, o tempo reshit, que é princípio, em que esse tempo está ligado à alimentação? Simples. Esse tempo aqui, ele está ligado a uma mudança alimentar que você tem que fazer. É o princípio da mudança alimentar. Digita aí, princípio da mudança alimentar. Não tem como. Não tem como você romper se você não tiver o tempo reshit alimentar, o tempo do princípio da mudança alimentar. Você precisa iniciar uma mudança alimentar. Tá? Não gosto de ouvir termos kairos e cronos, está ligado aos gregos, greco-romano, linguagem dos deuses. Esses termos são ligados aos deuses, queridos. Entende? Então, existe o reshit alimentar, é um nível de tempo. E o que é o reshit alimentar? É o princípio da mudança e da ativação alimentar que você tem que fazer. Não adianta. Não adianta você dar desculpa, não adianta você ficar falando, porque é complicado. E entenda o que eu falei, existe uma entidade que paralisa você nos inícios da mudança alimentar da vida. E também, muitas vezes, toca em áreas da sua vida. Então, o tempo reshit, princípio, é na realidade o princípio da mudança
alimentar de Deus na sua vida. É o tempo Reshit. Você precisa fazer uma mudança, iniciar. Digita aí, início. Ai, olha só, olha como que tem muitas pessoas que se perdem aqui. Amanhã eu faço, amanhã eu começo, amanhã eu vou para a academia, amanhã eu mudo. Queridos, você está legalizando o inimigo para romper o tempo Reshit alimentar na sua vida. Você está legalizando. Por quê? Porque essa protelação de adiar as coisas está impedindo a bênção de Deus na sua vida através do contexto alimentar. Então o tempo Reshit é o início de uma mudança alimentar que você tem que fazer. É o início. Você precisa disso, de fazer exercício. Eu também preciso. Estou trabalhando já em cima disso. Já fiz vários exames, estamos trabalhando em cima disso. Nós precisamos. Nós precisamos disso. Melhorar a nossa saúde, a nossa alimentação. É o Reshit, é o início da mudança alimentar. É o início da mudança fisiológica pelos exercícios físicos. Você sabia que o músculo é o órgão da longevidade? As pessoas que vivem mais são pessoas que geralmente praticaram exercícios físicos. Tempo Reshit alimentar. Agora, 2, existe o tempo Abar. Lembra que eu falei? Eu ministrei, agora estou jogando isso a nível alimentar. Existe o tempo Abar. Olha só, vocês que são da escola Tezuná. O tempo Abar, lembra? É o passado diante dos nossos olhos. Meu Deus. Quanta coisa que você comeu que está te afetando hoje, está diante de você. Quem aqui já foi para o médico e o médico falou para você, para de comer isso? Digita aí. Eu, pastor. Quem aqui já foi para o médico, na qual o doutor, o nutricionista, na verdade o nutrólogo ou o médico integrativo tradicional falou para você, para de comer o que você está comendo porque isso está tocando na tua saúde. Isso é o tempo Abar. É o teu passado alimentar que está te prejudicando diante dos teus olhos. Está na tua frente, batendo na tua porta. Dizendo assim, ó, o que você comeu lá atrás está te prejudicando hoje. E vai te prejudicar amanhã se você não fizer o tempo Reshit. O início da mudança alimentar. O tempo Abar é o passado diante dos nossos olhos. Muitas vezes o teu passado alimentar está diante de você através da doença. Através dessa dificuldade que você tem. Muitas vezes está diante de você através da deficiência vitamínica na qual está o seu corpo. E aí, queridos, a gente precisa fazer o Reshit. A mudança é o reset alimentar. É começar de novo, é iniciar, é principiar. Entenda isso. É o tempo Abar, porque o teu passado alimentar está diante de você. Você está sofrendo no teu corpo. Você não tem mais a mobilidade orgânica que você tinha. Hoje o teu corpo está sofrendo de situações, de problemas, por causa muito de alimentação que você ingeriu lá atrás. Comeu besteira a vida toda. Só besteira. E agora acha que isso não vai atingir você? Lembra que eu falei? O nosso corpo está ligado ao tempo e o tempo está ligado ao corpo. Que também está ligado à alimentação. Você come coisas que você não deveria comer, isso está te envelhecendo, isso está prejudicando a sua saúde e hoje isso está diante de você. E agora você tem que entrar para o tempo Reshit. O que é o tempo Reshit, pastor? É o tempo, na realidade, do principiar da mudança alimentar de Deus na sua vida. Senão você não sai disso. Você não vai conseguir sair disso. Entende? Vamos lá. Olha só. Sinto que Deus está me chamando para uma mudança alimentar e sair do sedentarismo, mas me falta forças para começar. Como faço para ser mais forte? Filha, você vai ter que romper essa palavra. Porque se a gente olhar para os obstáculos, a gente nunca vai conseguir. Olha só, olha como que é o problema das pessoas. É uma mudança de mentalidade que você tem que fazer. Olha só, o Reshit mental.
É a mudança, o princípio da mudança de mentalidade alimentar que você tem que ter. Você vai esperar ficar doente, ir para o médico, para ele ter que fazer isso obrigatoriamente, você ser internada, porque é isso que acontece com as pessoas. As pessoas só mudam de vida, mudam a alimentação quando são obrigadas, ou quando ficam num estado vegetativo, num estado, muitas vezes, de internação, porque aí é obrigado a fazer a mudança. Não permita isso acontecer. Mude agora. Você vai esperar a floresta pegar fogo para querer apagar o incêndio? Depois que a floresta já pegou fogo, queridos, não adianta querer apagar o incêndio. Já destruiu um monte de coisa. Então, olha só, o tempo reshit é o princípio da mudança alimentar, o tempo abar, que é o passado alimentar que está diante de você e você vai precisar romper com esse passado alimentar, entende? E tem o tempo olã. O que é o tempo olã? É a eternidade dentro de você. Pastor, existem alimentos, meu Deus, é forte o que eu vou falar, hein? Existem alimentos que eles me ativam para a eternidade? Com certeza. Todo alimento que Deus fez para você, ele vai te ajudar a te ativar dentro de você para a eternidade. Porque existem alimentos, tá? Que eles nos ativam para o espiritual. Se ativa para o espiritual, te ativa para a eternidade dentro de você. Então existe o tempo olã aqui. É o tempo, na realidade, né? É o tempo interior. É o hipertempo interior. Está dentro de você. E o que faz isso? Tá? E o que faz isso? Olha só, o alimento te ajuda. O alimento criado pelo Criador, ele vai te dar a eternidade dentro de você. Porque nós somos seres na realidade, transcendentes. Biotranscendentes. O mundo espiritual está ligado a nós. Nós estamos ligados ao mundo espiritual através do nosso espírito. O seu espírito, ele é ligado pelo cordão, pelo fio de prata. Está lá em Eclesiastes 12, versículos 6 e 7. Se esse fio cortar, você morre. Pois bem, tá. Mas o que me ativa para o mundo espiritual? Para a eternidade em Deus? Alimento é um deles. Tem várias outras coisas, mas o alimento é um deles. Então, quando você come a comida certa, na hora certa, da maneira certa, quando você se alimenta dos alimentos criados pelo Criador, isso vai te dimensionar para a eternidade. Agora, existe também o tempo Zikaron alimentar. Pastor, o que é o tempo Zikaron alimentar? É aquele alimento memorial. Biblicamente, existe um. Qual que é o alimento memorial da Bíblia? Quem sabe me dizer? Cadê os alunos aqui da Escola Tejuná? Qual é o alimento bíblico? Qual é o alimento bíblico? Zikaron, memorial. Pessoal que está entrando aí, qual é o alimento? Zikaron da Bíblia, memorial. Memorial. Não é maná. Maná é comida dos anjos. Os anjos se alimentam de maná. Olha aí, ó. Pão e vinho, suco de uva. Entendi. Olha só. O alimento Zikaron da Bíblia, tá? É a Seudat Ha'adon, a ceia do Senhor. Ceia do Senhor. Ceia. Mas também não é esse pão que é dado na igreja fermentado, esse pão com trigo corrompido, não, queridos. É matizar, matizot, é amatizar. É diferente o trigo, é um suco de uva cacherizado, apropriado para ser dado. Esse é o alimento Zikaron. Você sabia que esse alimento Zikaron memorial é o alimento que ajuda você a alterar a sua genética? Na verdade, nem alterar, reconfigurar a sua genética para a genética adâmica original. Por quê? Porque esse alimento, o Senhor falou, fazer isso em Zikaron, em memorial, em memória de mim. Meu Deus, quantas vezes você ouviu isso? Quantas vezes você ouviu isso?
Só que você muitas vezes, quantas vezes tomou ceia de qualquer maneira e você não entende que o tempo zikaron, o tempo memorial, está ligado à alimentação, está ligado à saudade. Então a saudade é o zikaron, o memorial de Deus alimentar para a minha vida. Isso mexe comigo, isso mexe com você. Esse alimento é uma das chaves para a gente romper com a manipulação genética dos alimentos atuais. Você sabia disso? Os alimentos hoje a gente consegue romper, quebrar, espiritualmente falando, essa carga de alteração genética alimentar por causa da saudade, da ceia do Senhor. Por isso que somos necessidade do ser humano, do servo do Senhor, da serva do Senhor, participar da saudade. Agora, entra aquelas três coisas. Existe uma construção de um memorial. Todo memorial, o tempo passa por uma brit, aliança. Então, precisamos, através da saudade, fazer uma nova aliança. Por isso que o Senhor Jesus falou. Esse cálice é o cálice da nova brit, aliança. Olha só, alimentação zikaron, alimentação memorial. Todo memorial, tempo passa por Masorá. Fazei isso em memória de mim todas as vezes. Transmissão. A saudade foi transmitida a todos os povos, servos e servas do Senhor. Todo memorial passa por o que a gente chama de cabala, recepção. Quando você se alimenta desse alimento zikaron, da ceia do Senhor, o que acontece? Você recebe as virtudes do Senhor. Você recebe algo extraordinário em você. Entende isso? Agora, existe o alimento Toledot. O que é o alimento Toledot? O alimento Toledot, está ligado ao tempo, é o alimento geracional. Hoje já foi comprovado cientificamente que existem alimentos que são epigenéticos. Então, o que a sua família se alimentou lá atrás pode te abençoar ou te afetar no dia de hoje. Por isso você tem que fazer um estudo, a gente já falou isso, assista a Masterclass, dieta, alimentação, na realidade epigenética, a herança alimentar dos nossos pais. Você precisa fazer, inclusive, uma averiguação do tipo de alimento que os seus pais se alimentavam. Porque isso pode ser bênção ou maldição para a tua vida. Existe aí o alimento Aharit. O que é isso? É o tempo Aharit. O tempo futuro como alternativa ao presente. É o alimento Aharit. Olha só, existe um alimento do futuro que vai se tornar um alimento do presente. Pastor, qual é o alimento? Está na Bíblia. Rio de água viva. Queridos, beberemos da fonte da juventude. Por que você acha que a mitologia fala tanto da fonte da juventude? Porque existe rio da vida. Não é rio da morte. É rio da vida. Essa fonte existe. Existe a Etz Hashaim, a árvore da vida. A Bíblia diz isso. As pessoas irão para Jerusalém, a cidade do grande rei, Apocalipse 21, e elas vão comer das folhas da árvore da vida, que será saúde. Interessante. Significa que existe um futuro alimentar para você como presente. Significa que você pode mudar a sua alimentação presente para uma alimentação futura da parte de Deus para você. Você precisa, tá? Você precisa ver o futuro alimentar que Deus tem para você. Você está se alimentando de coisas erradas. Muda o foco alimentar da tua vida. Existe o alimento Ketz, ou Sof. O que é isso? O alimento relacionado também à nossa eternidade em Deus. Então, tudo que você come, criado pelo Criador, vai ser um alimento Ketz, tá? Existe o tempo Galut, o alimento Galut. O que é o alimento Galut? É o alimento exílio. É aquele alimento que está escravizando você. Inclusive, existem alimentos Galut. Hoje, qualquer dia eu vou falar só sobre isso, queridos. Vou fazer masterclass só sobre isso, tá? Sobre cada um dos alimentos, falando exatamente como cada um funciona. Mas olha só, o alimento Galut é o alimento exílio. É aquele alimento que está controlando você.
A Bíblia diz isso. Tá? Se você não vence o pecado, é o pecado que te vence, isso te escraviza. Ou seja, domina você. É o alimento que domina você. Galut, exílio. Hoje, qual é o alimento que te domina? Ai, eu não consigo ficar sem meu cafezinho. Ai, não consegue? Você tá com alimento galut. Eu não consigo, eu como tudo meu Deus, tudo é açúcar. Você come tudo com açúcar? Você pode ter problemas. Porque esse é um alimento galut, é um alimento que te controla. Não é o alimento que me controla, é eu que controlo o alimento. Você muitas vezes está invertendo os valores. Então esse alimento galut é o alimento exílio, é o alimento controle, dominador da sua vida. Então, você muitas vezes coloca, tudo é açúcar na sua vida, é o alimento galut, isso está controlando a tua mente. Hoje, o açúcar, ele está amenizando algumas coisas na sua vida, no sentido de você não ter opinião própria, você não tem iniciativa, é o alimento galut. Hoje, o alimento galut está ligado à parasitose, parasitas, pessoas que estão parasitadas, estão escravizadas. O que é um escravo? Não tem domínio sobre si, não tem vontade própria. Hoje, a parasita no seu corpo é que está falando por você. Você está cheio de parasita, 90% do que as pessoas vivem é parasita. Você precisa de desparasitar. Inclusive, nós temos um curso e nós temos também aí as tinturas de desparasitação. Depois você vai falar com a Andressa no DDD 011 910 72 0225. Tá em cima no YouTube. E isso é um alimento. Existem alimentos que muitas vezes estão parasitados. Isso está afetando você. Isso está controlando a tua mente. Existe o alimento razé, é o alimento presente. Qual é o teu alimento presente? O que você está comendo que você não devia comer? Tem o alimento rabá. O que é o alimento rabá? É o alimento do futuro. É o alimento que está por vir. E aqui tem dois aspectos. Tem o alimento que está por vir do mal, tem o alimento que está por vir do eterno. Tem o alimento que está por vir do maligno, tem o alimento que está por vir do eterno, do maligno. Alimentação artificial. Alimentação artificial. As empresas já estão com as impressoras 3D alimentar. O mundo vai começar a se mover através de alimentação artificial. Eles vão jogar isso para você. A alimentação tradicional, adâmica, eles querem extirpar da história da humanidade. Existe a alimentação Zimã, ligada ao tempo Zimã. O que é a alimentação Zimã? É a alimentação de preparação. Você não percebe que tem alimento que nos prepara? Existe alimento que te prepara para ouvir a voz de Deus, tem alimento que te prepara para ouvir, para ver o mundo espiritual, para ouvir o mundo espiritual, tem alimento que te prepara para você ser arrebatado no espírito. Nós temos, inclusive, a escola, a gente tem a escola de alimentação, nós temos a escola de som, nós temos uma escola profética que a gente trata sobre isso. Eu tenho, inclusive, um módulo que eu falo sobre alimentação profética. Se você não entender essas coisas, queridos, não adianta. Mas a alimentação Zimã é aquela que te prepara para o mundo espiritual. E isso é muito sério. Tá? Existe a alimentação Moedim, é a alimentação das festas bíblicas. Toda festa bíblica ela tem uma alimentação. Então perceba, você pega, vamos colocar Hanukkah, que é agora em dezembro, tudo é feito no azeite. Por quê? Porque é um ato profético alimentar. Deus multiplicou o azeite em Hanukkah. Por isso que eles acendem as 9 velas da menorá Hanukkah. Então é uma culinária com azeite. Entende? Multiplicação de azeite. Aí você pega, por exemplo, Shavuot, a culinária, ela é de leite. Então, a pessoa faz um pudim de leite, um pão de leite, algo do tipo. Por quê? Porque foi entregue a palavra, a Torá, que é ligada, que é simbolizada pelo leite. Você pega, por exemplo, Pessa é carneiro assado. Olha só. Maravilhoso. Mas na Páscoa eles querem introduzir que você tem que comer peixe. Ensinei aqui, está aqui. Está aqui. Tá? Na Masterclass, a importância da cota de proteínas na batalha espiritual. Você precisa comer proteína.
E para você vencer algumas batalhas. Existe a alimentação Moedim, que é a alimentação das festas bíblicas. Essa alimentação das festas bíblicas, ela abre um portal espiritual divino para abençoar você. Aí cada festa tem um tipo de alimentação. Sukkot tem um tipo de alimentação, Rosh Hashanah tem um tipo de alimentação. E essa alimentação Moedim, ela abençoa você. Agora perceba, toda festa paganizada também tem uma culinária. Mas essa festa paganizada que tem uma culinária, ela amaldiçoa você. Porque aquela culinária muitas vezes está ligada a algum deus, que é um anjo caído. Há uma entidade ali por trás de tudo aquilo. Agora, vamos lá. Eu quero falar aqui rapidamente, só para a gente encerrar. Os horários alimentares variam com a idade, tá? E com a rotina e o ritmo de cada um. Então, você precisa primeiro aprender a sincronizar o seu relógio biológico. Ou seja, ciclo circadiano, que a gente fala. Então, para as crianças, existe aí umas refeições primordiais. Vamos lá, criança. Quais são os horários alimentares para uma criança? Isso aqui é um horário profético, tá? Café da manhã, 7h30. Criança que toma café da manhã nesse horário, ela vai receber uma ativação de alegria. Interessante, né? Lanche da manhã, por volta das 9h30. Isso é para criança. Vai receber ativação do espírito, porque a comida que você come às 9 horas está ligada à ativação do espírito. Almoço, por volta da meio-dia. A alimentação ao meio-dia está ligado, olha só, à proteção eletromagnética. Inclusive, está ligado, meu Deus, está ligado aí à proteção do sol. Você recebe uma bênção ligada a isso. Criança, lanche da tarde, por volta das 15 horas. Criança tem que comer às 15 horas também. Jantar às 18 horas. Jantar, 18 horas. Queridos, como que a gente está errado no ciclo circadiano? Tá? Muito errado. Aí você pega o adulto, vamos lá, café da manhã, até 2 horas antes após acordar. Mas geralmente também está ligado às 7 horas. Ligado também à ativação da alegria. Almoço, 12 e até 14 horas. Ligado também à revelação. Para o adulto, o almoço ativa a revelação do eterno. Tá? Ativa a revelação do eterno. A janta, 19 horas, ativa a intimidade com o Senhor. A janta na vida do adulto ativa a intimidade com o Senhor, 19 horas. 19 horas, tá? E aí tem os intervalos. 3 a 4 horas entre as refeições, você evita aí quedas bruscas de açúcar no sangue. Então, a janta você pode ser até uma refeição mais leve, mas é necessário. Por quê? Porque você está no horário, tá? Você está no horário de intimidade com a presença do Pai. Nos idosos, refeições, manter no mínimo 3 refeições principais e 2 merendas, manhã e tarde. Olha só, idoso tem que também tomar refeições, manhã e à tarde. Ele tem que ter essas refeições. Janta deve ser leve e feita com calma, tá? Uma ceia, tem que evitar algumas coisas aí, não pode pular as refeições. Então, olha só que coisa interessante. Vocês perceberam que até os nossos horários alimentares, eles carregam uma benção alimentar. Uma benção dada para o eterno. Você precisa melhorar o seu ciclo circadiano do corpo. Precisamos melhorar isso. Hoje, as pessoas estão numa vida louca, né? Elas estão vivendo aí uma vida corriqueira, uma vida de loucura, e que não está funcionando. Não está funcionando. Então a gente precisa mudar o nosso ritmo
alimentar. Quando você muda o ritmo alimentar, você reconfigura o ciclo circadiano do seu corpo e automaticamente, quando você reconfigura o ciclo circadiano do seu corpo ele entra em funcionamento natural e, consequentemente, o mundo espiritual ele começa a funcionar na sua vida da maneira certa. Por que hoje as pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus, ver o mundo espiritual? A pessoa pergunta aqui, como que o senhor consegue receber tudo isso? Queridos, porque a gente precisa dessa rítmica do Espírito Santo. E a alimentação está muito ligada a isso. A gente está melhorando, precisamos melhorar mais. Precisamos avançar mais. Precisamos romper mais. Então, em nome de Jesus, começa a mudar hoje. Reshit. Principiar a mudança alimentar. Reshit de Deus na sua vida. Tá? Horários alimentares proféticos. Você viu tanto de coisa profética? Quando você se alimenta às 6 horas da manhã, que é um horário, né, de 6 nesse portal, ativação da alegria. 9 horas, ativação do espírito. Meio-dia, ativação de proteção e ativação de revelação. 15 horas, ativação de maravilhas. 18 horas, ativação da intimidade com o Pai. Meia-noite, não é bom comer. Por que os demônios visitam muita gente à noite? Porque você está comendo na hora errada. Não se come nesses horários e ainda mais, as pessoas estão comendo tarde da noite e essa comida que você come muitas vezes está ligado a Lilith, está ligado a entidades sexuais, incubos e sucubos, e você tem recebido muitas visitações noturnas por causa do tipo de alimentação que você está ingerindo a partir já das 21 horas da noite, porque o seu corpo, o ciclo circadiano não está preparado para isso. Deus não te fez assim. Deus não te fez desse jeito. Amém? Amém, pessoal? Olha, você que quiser entrar na nossa escola, nós temos uma escola de jejum e de alimentação. Você vai entrar em contato com a Andresa, DDD 011 910 72 0225. Você que quer clínica, você que quer... nós temos escola profética, nós temos a escola de sonhos, de libertação. Você pode estar falando com ela. Mas o ano que vem também, queridos, nós vamos lançar aí a mentoria, tá? Coach, a mentoria. Vai ser tremendo, hein? E na mentoria eu vou falar da alimentação Dalet. Não está na pauta aqui, mas eu vou tratar muito sobre essa alimentação. Alimentação Dalet. Então fala com a Andressa, tá? Vai ser importante aí, vai ser um canal de bênção para você. E você que quer clínica, você que tem visto que precisa de cura, de libertação, as coisas não funcionam, fala com a Andressa também. Nós temos os nossos livros aí, temos vários livros, né? Vários materiais que é bênção, tenho certeza que vai ser bênção para você e vai ser um divisor de águas para a tua vida também. Você que quer adquirir os nossos livros, nós temos e-books, você pode adquirir os e-books e temos os livros também, que é diferente, impressos. Você pode adquirir e ser um canal de bênção para você, tá bom? Gente, fica na paz do Senhor. Entre em contato aí com a Andressa, DDD 011 910 72 0225. Amanhã, qual que é a Masterclass de amanhã, Zed? Boa pergunta, tá no banner. Deixa eu ver aqui, o Lázaro mandou para mim ou não mandou? Peraí, pessoal, a Masterclass de amanhã, eu tô seguindo aqui o banner que foi feito, deixa eu dar uma olhada aqui. Masterclass não tá. Amanhã, 13 horas, temos Masterclass abençoada, tá? É a agenda aí de amanhã. Aqui, ó, achei. Agenda de amanhã, operando nos dons alimentares, meu Deus. Operando nos dons alimentares. Vou falar de dons e de alimentação. Se prepara, amanhã vamos falar de dom e de alimentação. Vai ser tremendo, hein? Queridos, compartilha logo essa live, porque logo esse conteúdo vai ser retirado do YouTube, tá? Então não fica bugando na terra, não. A gente vai tirar esse conteúdo aqui. Então já compartilha, manda para alguém, dispara aí. E você que vem fazer parte das nossas escolas, da mentoria, porque vai ser bênção. Tem gente aqui, queridos, que Deus quer ativar para o espiritual, mas não é ativado por causa do contexto de vida, tá bom?